Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos momentos de reflexão. Nós do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, ficamos muito felizes em recebê-los em mais este momento, convidando sempre a conhecer a nossa plataforma, nosso site, as nossas redes sociais e especialmente neste momento, convidando os amigos a estudar o nosso catálogo de referências, onde juntamos ali estudos espíritas, referências da obra, da literatura espírita em relação à ética animal, ao amor aos animais, a todas as criaturas. Vamos pedir à espiritualidade que nos acolha, que nos abençoe, que nos guarde na santa paz de Deus nesses momentos e em toda a nossa vida. Que assim seja. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício agradável a Deus. Colocamos aí uma pergunta, não é? Qual sacrifício agrada a Deus? Isso faz referência a uma passagem do Evangelho de Mateus, em seu capítulo 5, versículos 23 e 24. Anotou assim o evangelista: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Aqui o evangelista está falando sobre as oferendas que se faziam à época dos judeus e que muitas culturas religiosas hoje ainda fazem. Mesmo nós espíritas, de certa forma, estamos fazendo oferenda de nós mesmos, oferenda de nosso tempo, não é? Quando vamos à casa espírita, quando fazemos a caridade em nome dos nossos irmãos, é de certa forma uma oferta que fazemos no altar de nossas orações. Diferente um pouco daquelas religiões que trazem de fato um simbolismo do sacrifício, às vezes até da vida animal, em benefício de alguma dádiva que se busca para receber as bênçãos, como se fazia na época dos judeus, a que o evangelista aqui está se referindo. Mas o mais importante para nós aqui é quando o evangelista lembra-se, quando nós formos fazer a oferenda ao altar, se lembrarmos de que o nosso irmão tem qualquer coisa contra nós, então que nós devíamos deixar a oferenda, a dádiva, voltar e reconciliar com o nosso irmão. E Dona Joana de Ângeles vai fazer uma referência a isso sobre qual é o verdadeiro sacrifício, ou o sacrifício que agrada a Deus, que é senão aquele sacrifício da nossa transformação moral. Isso está escrito no livro Encontro com a Paz e a Saúde, no seu capítulo 1, dizendo: o sacrifício mais agradável a Deus é o da transformação moral do indivíduo. Ou seja, se nós não nos transformamos moralmente, nós não agradamos a Deus. Apenas este sacrifício agrada ao Pai Celestial. O sacrifício mais agradável a Deus é o da transformação moral do indivíduo. E por que este tema ele é importante para as nossas análises aqui quando falamos de ética animal espírita? Ora, ali no Evangelho de Mateus está dizendo: se algum de teu irmão tiver algo contra ti. Então não é nós contra os nossos irmãos, mas é se algum irmão tiver algo contra nós, não é? Então há sempre uma relação nossa com o próximo. Se esta relação minha com o meu próximo
ela é uma relação saudável, ela é uma relação de paz, ela é uma relação de bem. E nós, quando falamos de ética animal, estamos lembrando dos ensinos dos Espíritos que nos orientam, que nos instruem de que todas as criaturas são filhas de Deus e, portanto, são nossos irmãos. Se os nossos irmãos têm algo contra nós, poderíamos nos questionar isso também, para além dos nossos irmãos humanos. Será que os nossos irmãos animais podem nos considerar como irmãos pacíficos e pacificadores? Basta olhar então o prato do nosso dia a dia. Aquilo com que nós nos alimentamos, com que nós nos sustentamos. E perceberemos facilmente de que modo geral a alimentação carnívora estabelece uma relação de violência para com os nossos irmãos animais. E esta relação de violência gera um mal em si mesmo. Não só pela comida que está ali, não só pela carne que a alimenta, mas porque estamos falando de um processo sacrificial no sentido de impor sacrifícios, dores, sofrimento a estes nossos irmãos, os irmãos animais. Porque há todo um processo de criação, há todo um processo de prender estes animais em pastos, em gaiolas, né? Um processo de escravização, um processo em que a liberdade destes irmãos, os animais, é tolhida em nosso próprio benefício. Então, falar sobre a ética animal espírita é também falar sobre prática do bem e do mal. Por isso, Dona Joana de Ângeles está colocando que o sacrifício que mais agrada a Deus é o da transformação moral dos indivíduos. E quando nós vamos à questão de número 629 e 630 do Livro dos Espíritos, vamos lá encontrar a lição dos Espíritos. Quando o senhor Allan Kardec pergunta na questão 629 do Livro dos Espíritos, que definição se pode dar à moral? Ou seja, o que é a moral? Já que estamos falando de transformação moral como um sacrifício agradável a Deus. Que definição se pode dar à moral? E respondem os Espíritos da codificação. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Distinguir entre o bem e o mal é moral, é regra de boa conduta. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Vejamos como isso está plenamente identificado com este sacrifício agradável a Deus que Joana de Ângeles coloca como sendo a transformação moral. Porque quando nós nos elevamos moralmente, passamos agora a discernir claramente entre o bem e o mal. Tantas vezes ouvimos dos irmãos dizer, mas que problema há na alimentação carnívora? Ora, se nós não enxergamos o mal que existe num prato composto das vísceras, do sangue, da morte dos nossos irmãos animais, então precisamos elevarmos-nos ainda mais. Precisamos nos transformar moralmente, pois quando passamos a nos identificar com esta regra da boa conduta,
vamos compreender que o homem se conduz bem, é a questão 629 do Livro dos Espíritos. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Quando faz tudo, inclusive a nossa alimentação. E é por isso que, citando Mateus, quando vamos ao altar da prática espiritual e se percebemos que o nosso irmão tem algo contra nós, colocamos nisso também a nossa prática do dia a dia, a nossa vivência, como nós estabelecemos as nossas relações com o nosso próximo, com todos os nossos irmãos, incluindo os nossos irmãos animais. Se a nossa prática ainda é uma prática de violência para com os animais, então nós não temos o bem em vista de todos, ou o bem para todos, porque nos preocupamos com o nosso bem, nos ocupamos apenas com o nosso bem-estar. E o convite de Joana de Ângeles para que este sacrifício que agrada a Deus seja o da transformação moral é um convite para que consideremos o bem de todos, para o bem de todos. E a questão 630 complementa: como se pode distinguir o bem do mal? E respondem os Espíritos: o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, estar em conformidade, estar de conforme com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Ora, não faz parte da lei de Deus o amor? E Deus não é Pai de todas as criaturas? Portanto, infringir a lei de Deus também é causar o sofrimento às suas criaturas. E causar esse sofrimento, ainda que por uma justificativa de o nosso bem-estar alimentar. O que não é necessário mais para o nosso estágio, onde já conseguimos plenamente, como nos orienta Emmanuel e todos os nutricionistas de nossa atualidade, que não dependemos de forma alguma ou absolutamente da proteína de origem animal para o nosso bem-estar, pois podemos ser plenamente saudáveis, respondendo, portanto, à lei de conservação que nos determina cuidar do nosso corpo, pois podemos cuidar muito bem do nosso corpo com os alimentos de origem puramente vegetal, pois a natureza nos oferece tudo de quanto nós necessitamos para o nosso bem-estar físico e para a nossa paz de consciência. O que nos permite dessa forma a prática da espiritualidade através do sacrifício moral, pensando no bem de todos e para o bem de todos. Esta transformação moral ainda nos lembra no livro Ser Consciente de Joana de Ângeles, quando ela analisa ou interpreta o mestre russo de Hoppe, em que ele classifica os níveis de consciência em 5 estágios. O estágio de consciência de sono sem sonhos, o estágio de sono com sonho, o estágio de sono acordado, o de transcendência do eu e o de consciência cósmica. E Dona Joana de Ângeles vai interpretar estes estágios da consciência do homem como sendo esta transformação moral
como sendo estes estágios em que vamos, desde um momento em que dormimos de forma consciencial, até o despertamento para a espiritualidade. Isto é interessante porque quando Joana de Ângeles interpreta o primeiro nível, aquele em que a consciência transita num sono sem sonho, ela é caracterizada apenas pelos fenômenos orgânicos, automáticos, que se exteriorizam a si mesmo sem o conhecimento da consciência, tais como a respiração, a digestão, a reprodução, a circulação sanguínea. E como diz Joana de Ângeles, como se estivesse anestesiada, não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência, e uma ausência de vontade do indivíduo contribui para o seu trânsito lento do instinto até os pródromos da razão. Veja o que caracteriza este estado mais inicial da consciência, o estado de consciência de sono sem sonhos. Quantas vezes não é para tantos amigos a alimentação algo totalmente mecânico? É aquela música que nos lembra, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Chico Buarque, não é? Aquele automatismo em que a gente acorda, faz a mesma coisa, faz a refeição, vai para o trabalho, volta, come novamente, volta para o trabalho, volta para casa, come novamente, assiste uma televisão, come, dorme, um automatismo em que a consciência nem toma razão daquilo que está acontecendo. E simplesmente a consciência que transita no sono sem sonho não pensa, não questiona, não avalia. Aqui há um convite, portanto, para um despertar da nossa consciência deste estado de sono com sonhos. Porque os atos de nossa vida, incluindo os da alimentação, não podem ser um automatismo sem significação maior. Mas todos os atos de nossa vida nos convidam à espiritualização, nos convidam à transformação moral, à elevação moral. Porque o desenvolvimento da consciência, quando ele atinge um despertar deste sono, nos conduz, ensina-nos Joana de Ângeles, a uma determinação pessoal, aliada à vontade, e conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência e às aspirações do que lhe é essencial, ao autoencontro, à realização total. Veja a diferença entre o nível inicial de sono sem sonhos a um nível de despertar da consciência. E nesse despertar, a determinação pessoal, em que cada ato de nossa vida, incluindo o ato da alimentação, seja um ato aliado à nossa vontade. E, portanto, uma vontade que nos convida a conhecer o bem e o mal, a saber aquilo que está de acordo com a lei de Deus, portanto, uma prática do bem, e a saber o que é mal, aquilo que infringe a lei de Deus. E quando nós trazemos essa consciência espiritual, esse despertamento, não é difícil perceber que a alimentação carnívora, que exige o sofrimento, a morte dos nossos irmãos animais,
não pode ser um sacrifício agradável a Deus. Que, portanto, um despertar de consciência é uma determinação pessoal aliada à vontade que conduz aos ideais de enobrecimento. E nesses ideais de enobrecimento, os ideais de praticar apenas o amor e a paz. E praticar o amor e a paz não só com os nossos irmãos em humanidade, mas a descoberta da finalidade de nossa existência, qual seja a das aspirações que nos são essenciais, do autoencontro, da realização total, da prática do bem de todos e para o bem de todos. E este despertar da consciência conduz naturalmente ao quarto e quinto estágio desses níveis de consciência, que é a transcendência do eu, a identificação consigo mesmo, com a consequência libertação do eu profundo e a realização da harmonia íntima com os ideais superiores, que é o real objetivo psicológico existencial, segundo Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, falando sobre os níveis de consciência. Olha que momento extraordinário, quando nós estaremos em identidade com o nosso eu profundo, e nessa transcendência, a realização da harmonia íntima com os ideais superiores. Não é exatamente disso que estão falando os Espíritos na questão 629 e 630? Fazer o bem é conformar com a lei de Deus, estar em conformidade, estar em plena harmonia, em plena identidade com a lei de Deus. E essa transformação moral que vai nos convidar a olhar com mais amor e paz para o nosso prato de cada dia. E isto então nos leva de novo à mensagem inicial de Mateus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. No Evangelho segundo o Espiritismo, na interpretação dessa passagem, nós vamos ver a necessidade do perdão, da reconciliação com os nossos irmãos em humanidade. E aqui, buscando esta associação com a transformação moral e com o despertar da consciência, convidamos os amigos a juntar a isso também a ética animal espírita. Nesta ética de vivência numa nova consciência planetária, em que todas as criaturas, os nossos irmãos animais, as árvores, os rios, as plantas, toda a natureza, são vistas de fato como são, criaturas de Deus e, portanto, nossas irmãs. E se o nosso irmão tem algo contra nós, que a nossa realização espiritual seja a de reconciliar com os nossos irmãos. Seja aquela de que nós vamos buscar um convívio de harmonia, de paz e de amor com todos os nossos irmãos, incluindo aqui agora todas as criaturas. Então, esta passagem do Evangelho
quando nós falamos de sacrifício que agrada a Deus, nos leva a um convite. Será que a nossa prática espiritual, ela está se realizando com esta pureza necessária de uma consciência em conformidade, com esta consciência alinhada com a lei de Deus? Basta observar quantas vezes, depois da própria reunião espírita, e tantas vezes em encontros espíritas, nós nos alegramos, nós nos confraternizamos uns com os outros, comendo as vísceras dos nossos irmãos animais. Então este convite nos leva a essa reflexão. Será que a prática espiritual, que deve ser uma prática da vida inteira, ela pode ser dita plena se ainda nós nos alimentamos dos animais? Se ainda exigimos o seu aprisionamento, o seu sofrimento, a sua morte? Fica o convite à reflexão de todos os amigos. Porque se a nossa prática espiritual exige o sacrifício de um animal, ainda que não seja mais o sacrifício do animal em si, o seu sangue, a sua carne, a sua morte ali depositada no altar, como se fazia no passado, mas não há grandes diferenças senão aquele prato que está cozido e que depois vai alimentar-nos. E é por isso que tantos encontros espíritas, tantas casas espíritas, considerando exatamente esta reflexão, está optando por uma alimentação vegetariana, está optando em ter em seu cardápio uma alimentação estritamente vegetariana, porque não está em acordo com o bem de todos e para o bem de todos realizar as nossas práticas espirituais, mas depois nos confraternizar, nos alimentando da carne e, portanto, da morte dos nossos irmãos animais. É assim que nós deixamos esse convite à reflexão de todos. Não só na nossa casa espírita, porque tantas outras vezes o Evangelho nos lembra que o altar em que se faz a prática espiritual não só é o altar do templo religioso, mas é o altar do nosso próprio coração. É o nosso lar, é a nossa convivência com todos os nossos irmãos em todos os momentos de nossa vida, em que nós devemos espiritualizar cada ato de nossa existência. E nessa espiritualização, o convite de trazer também o bem de todos e para o bem de todos. Na nossa transformação moral, que é, sem dúvida, praticar a lei de Deus em toda a sua extensão, considerando neste irmão a quem nós precisamos nos reconciliar, onde lembra o Evangelho: deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecer. Quando nós enxergamos todas as criaturas como nossos irmãos, precisamos estar em paz de consciência com essas criaturas. E assim, mudar os nossos hábitos alimentares e estabelecer uma paz de consciência para nós mesmos, em que a nossa consciência e o nosso coração está em paz, em que a nossa consciência e o nosso coração está livre, em que a nossa consciência e o nosso coração pode dizer:
que não infringiu a lei de Deus, da vida, do amor, da paz, da justiça para com todas as criaturas. E então assim, de moral elevada, de consciência tranquila, de coração pacificado, estaremos plenos para o sacrifício agradável a Deus. Fica o convite, meus irmãos, para aplicar estes ensinamentos do Evangelho à nossa vida do dia a dia, reconciliando sim com os nossos irmãos humanos, mas também estando em paz de consciência para com todos os nossos irmãos animais e para com toda a natureza, nesta ética divina de bem e para o bem de todos, para que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Muito obrigado por estar conosco em mais este momento, reforçando o convite. Conheça os nossos catálogos, o nosso catálogo de referência, conheça o nosso site, conheça os nossos trabalhos nas redes sociais e tudo aquilo que o move, o movimento pela ética animal espírita, tem feito de convite para nós juntarmos as nossas mãos para o bem de todos, para a felicidade dos homens, dos animais e de toda a natureza. Fiquem em paz, que Deus esteja com todos e nos fortaleça na fé e na esperança. Que assim seja.